Olha, naquela época eu nem pensava ter isso aí. Aí, aterro de Seropédica, até eu tenho aquele aterro, né? Ainda, né? Aí, sem mapeamento, vigilância e controle ambiental. Positivo nenhum. E aqui as recomendações, identificação e cadastramento de até preconceito. Veja aí. E cadastramento de locais atuais de ocorrência, criação de atividades com relações específicas, identificação de áreas adequadas, a instalação de aterro sanitário no município de processamento. Isso tem uns 6 anos. Nós estamos nessa luta 4. Isso tem uns 7 anos mais ou menos. E as referências todas. Outras teses lá da obra, daqui é assim. Já vê, dá uma conclusão, por favor. Bom, a conclusão, primeiramente, eu quero pedir a vocês o seguinte. Eu sou um professor aqui, que com esse negócio desse aterro, eu estou ficando bastante limitado. Nossa, quando eu começo a falar um minuto, por favor, desculpe. Não entendo isso de respeitar a mim e nem desrespeitar a instituição alguma. Por favor, entenda isso. É apenas um camarada cansado. Eu não estou ganhando um tostão para isso. Se fosse uma ação profissional, talvez eu me policiasse mais. Mas como é uma ação positiva, eu estou nisso que eu quero, então a gente também desgasta a boa vontade inicial. A boa vontade que eu tive, por exemplo, em apontar esses erros, a gente tem que ser feito de orçamento, pode ser feito de orçamento, não fizeram. E os embates todos, por isso eu peço desculpas. Quero lembrar o seguinte, trata-se de um acervo e que se projeta para o futuro. Os senhores aqui, me parece que aqui eu sou sempre chamado na última hora, então eu vou me entender. Em particular, a Câmara Técnica do Tabaqueiro. Isso. Então, olha, o acervo está aí. Vocês podem perseguir essa investigação tecnicamente em linhas que até rebatam as afirmações que foram feitas aqui. Mas, à luz dos conhecimentos que nós temos aqui, e nós nunca tivemos uma verba que fosse um décimo de qualquer uma delas aqui. Qualquer uma delas. Nenhum décimo dela. Nunca tivemos. Isso foi feito com o coração. Foi feito com o coração, uma parada pelo CNPq, uma parada pela FES, pessoas cientistas do nosso Estado, acabam o pai sabendo que eu sou cientista o Cabral sabendo que eu sou cientista do nosso Estado, acaba me caçando. É bom ficar. Aí a coisa cresce. Então a reitoria apoiando. E é isso que nós fizemos. À luz desses conhecimentos, onde nós podemos chegar até aí, nós nunca dissemos que era impossível instalar, do ponto de vista técnico, nunca dissemos isso, do ponto de vista técnico, instalar um aterro nesse local. Apenas eu quero lembrar que as repercussões ambientais serão sempre problemáticas. Eu me imagino em 10 anos, nós teremos 35 mil de São Paulo. 3.000, em 10 anos será 3.650 dias. Se em cada dia se puser 9 mil toneladas por dia, quantos milhares de toneladas? 3.650 vezes 9 mil toneladas por dia. Olha, isso aí, dentro de 16 anos, a empresa naturalmente vai deixar de ter a responsabilidade imediata, vai ficar apenas como um controlador do que está acontecendo, porque ela terá responsabilidades posteriores quanto a esse acervo negativo. Mas isso será um risco localizado dentro da baixada que vai ter o desenvolvimento esperado, porque já as indústrias estão instalando, já o túnel da Grota Funda vai ser feito. Isso aqui vai crescer. Dentro de 16 anos, como estará a população aqui distribuída? Quantas novas urbanizações serão executadas aqui, acompanhando essas indústrias, acompanhando até mesmo o lazer que pode existir nessa serra, que está à disposição para ser ocupado. E aí teremos esse quisto, esses, não sei se dá quanto, 365, 3.650 vezes 9 mil toneladas, quantas milhões de toneladas será? Deve dar pelo menos 1 milhão de toneladas. E nível de acumular,
Ou se não está acumulado, está tratado, mas tem resíduos. Isso representa um quiste para uma geração futura. Eu não vejo isso como uma ação de sustentabilidade. Eu vejo isso como uma ação de absoluta desprezo. Agora, depois eu calculo que fizeram. Agora tem um detalhe. Aproximadamente. A tecnologia, a gente vai estudando nos encontros, a tecnologia pode prever que haja a distribuição em várias áreas dos tratamentos separados e o lixo que venha a ser separado também, que chega a ser separado. Eu acho que isso seria lógico. Ou mesmo pequenos aterros localizados em toda esta fachada que é da própria serra, em nós chamamos tecnicamente alvéolos intermontanos. Isso tem N alvéolos intermontanos, desde aqui, do Mazomba, até Macaé. Passa, é a fachada atlântica, é uma serra só. Isso é um graben, isso é uma gigantesca fossa tectônica. Tá? E essa fachada tem centenas de pequenos nichos onde se poderiam colocar e controlar o lixo, mas ele está espalhado, separado. E vejam, o processamento desses 9.000 toneladas por dia seria separado. E aí nós teríamos um problema controlável pelas gerações futuras. Não é um problema como é esse quisto gigantesco montado aqui em Serapé, que vai, daqui a 16 anos, ser abandonado. Então, esse é o problema que me preocupa. Eu quero dizer que não tenho nenhuma ojeriza por nenhum dos técnicos envolvidos. Fiquei bastante constrangido quando, diante do Ministério Público Estadual, eu tive que dizer que era inacreditável que ele, uma pessoa como um rapaz que me parecia bastante cortado e incompetente, não tinha tomado a medida necessária de varredura. Aí depois é que eu fui entender. Depois de criticar um colega, eu peço, eu lamento isso até hoje. Eu critiquei o colega como sendo nem o responsável pela adoção da metodologia. Era ele, assim, bom. Mas tem responsabilidade. Mas ele não era. Mas não foi, de fato não é. De fato não é. Porque ele podia, a empresa forçou as coisas. Vamos só falar a realidade. Eu tenho que defender o rapaz. Se eu ataquei público, agora eu estou defendendo. Porque ele acabou comprando um abacaxi extraordinário. Eu disse, você essa metodologia absolutamente superada, que história é essa de olhar 3, 4 lugares, comprar um e dizer agora vou fazer um estudo aqui, e aqui a gente usa a tecnologia mais adequada para tornar isso aqui um local de atendimento ao nosso propósito. Assim a gente faz qualquer coisa. Assim a gente planta usinas nucleares, onde tem possibilidade remota, mas existem, de maremotos. Estão lá, na beira do sertão, na beiradinha da beira. A gente acaba assim. E a nossa está indo bem. Em locais que eu venho dizendo desde a sua primeira localização, que tem problema de desmoronamento de fundamento, o que era um talos, que é um talos, um local de rochas onde tem desde Matacão até Argila. O nível do mar mais baixo do que o atual, a linha de praia estava a centenas de quilômetros talvez daqui. E ali, onde está a usina de Angra dos Reis, era um talos, era a beira da serra. Como essa beira de serra aqui. Como está? E aí? Chega. O professor, quando pega a audiência e tem os estudos do próprio professor Décio, só que a gente não tem, eu acho, né? A gente não tem uma valoração ainda para essa água. E atentar para o fato de que, como vocês vão falar, os sedimentos que estão ali são sedimentos bem arenosos. No caso de um acidente ali no CTR, o aquífero não tem proteção nenhuma. Eles estão falando como botar uma manta de argila teoricamente protege, mas tem áreas que chegam até 100% de quadros, como disse a professora. E isso, nós sabemos que a água passa por ali brincando, né? As velocidades são baixas, mas tem um problema. Uma vez contaminado, uma porção da fibra, descontaminar é uma absurdo. Não consegue. Você tem aqui uma fonte de contaminação e ela começa a se expandir, você não consegue fazer ela só. Claro, eu vou ser bem pouco. A minha preocupação com isso é o seguinte: o Paraíba, Rio Paraíba,
ele cada vez está sendo solicitado mais pelo desenvolvimento urbano ao longo do próprio eixo das cidades que vem de São Paulo para cá. E São Paulo tem força. E domina a montante, é como louco, vai beber na água antes. Né? Então ele está bebendo água antes e vai beber mais. E nós aqui dependemos dessas águas do Paraíba, tá? Até que ponto vai ser mantido esse suprimento de água, que eu não sei qual é o percentual, mas é um percentual das águas que vêm por diversão ali da elevatória ali de Santanésia, né? Então, tirando a água do Paraíba para cá, depois de um determinado momento, o Comitê do Angu recebe a notícia de como o Comitê da Bacia do Paraíba, né? Não quer mais mandar água para cá, porque precisa da água, vão fazer o quê? Vão procurar água aqui, no nosso manancial. E onde estão eles? Estão com a bomba montadinha ali. Uma preocupação fundamental nessa exploração é essa, é que esse é um recurso que deve ser, eu acho que terá que ser usado no futuro. Eu não sei a capacidade dele, eu gostaria de saber, mas para isso precisava ter uma campanha de perfuração. Não perfurações ao longo de 3, 4 caminhos, mas sim uma grade. Tecnicamente falando, o certo é isso. Você põe uma grade cobrindo a área toda de interesse e arredores, e ali você obtém a informação que pode ser tratada por método estatístico, onde a inferência estatística pode assumir precisões da ordem de 95%, 97% ou 99%. Porque se faz um experimento, aqueles de estatística lembram disso, de análise de variância e de experimento fatorial, e se vai se analisar fontes de variação de pelo menos 2 direções corretas. Então, que é a análise de variância. Daí essa grade permite isso. A grade permite outras coisas. Permite fazer criar superfície de tendência, a própria superfície do aquífero. Enfim, a grade permite um monte de coisa. Por que não se fez uma amostragem grade? Por que se fez ao longo de perfis só? Perfis selecionados e escolhidos? O camarada que escolhe um perfil diz esse, está valendo, ele tem que me provar por que ele escolheu ali. E não ela trabalhou em grade, que é o experimento de varredura. Hoje em dia, com computação, não se trabalha mais por seleção do que eu acho que deve ser, vou fazer aqui porque é mais barato. Não, hoje em dia se faz por varredura, porque pode fazer isso. As tecnologias estão avançadas para isso, as geotecnologias. O geoprocessamento trabalha com isso, e a estatística espacial também, e a geoestatística mais ainda. Mais uma vez, né, parabenizar aqui o trabalho dos professores da universidade e lamentar que a decisão do poder público, e aí eu incluo também as nossas prefeituras, ainda não estejam sendo orientadas por uma ferramenta de geoprocessamento como essa, que é de domínio público, uma vez que é da universidade, né? Conhecimento produzido pela universidade. Então, eu conheço o trabalho de professores há muitos anos, fazendo uma espécie de uma educação ambiental, uma catequese dos dirigentes para essa tomada de decisão. Eu diria o seguinte, professor, até respondendo o que a colega levantou ali, eu acho que algumas pessoas hoje que estão na administração pública, nível diferenciado, já conhece essa ferramenta e tem essa sensibilidade. Agora, mas talvez não tenha hoje o poder ainda da decisão. Mas eu acho que o trabalho que vocês têm feito não tem sido em vão, é isso que eu quero dizer. Eu acho que eles têm influenciado, né, mas logicamente que as prefeituras principalmente têm que absorver essa ferramenta no seu planejamento, nos planos diretores, para a tomada de decisão. Eu acho que isso é um primeiro registro que eu queria fazer. A segunda coisa é o seguinte, eu acho fundamental aqui para o nosso trabalho da Câmara Técnica, tem que aprofundar essa questão da capacidade do aquífero, o volume de água aproximado que tem aí. Porque isso é fundamental para essa justificativa, eu também concordo. O grande risco de colocar empreendimento poluidores em cima do aquífero é exatamente comprometer o abastecimento futuro da capital, da Baixada Fluminense, uma vez que 8 milhões e meio de pessoas dependem da água do Guandu. Nós sabemos da situação da água do Guandu. A água chega podre dentro da estação de tratamento de água. Aí a SEDAI gasta 40 milhões de reais comprando produto químico, e diga-se de passagem, é de uma única empresa há mais de 20 anos, né, para tratar a água e disponibilizar para o abastecimento. Então, esse aquífero ele é estratégico. Acho que só por isso devia-se ter mais responsabilidade
ao analisar os empreendimentos para ser instalados aqui na região. Então, acho que isso é fundamental. Eu queria propor o seguinte, que acho que uma das decisões que a Câmara Técnica pode tomar é exatamente pedir que seja priorizado a elaboração desses estudos. Precisamos saber concretamente qual o volume médio de água, a capacidade que tem naquela aquífera. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, para finalizar, é que, a meu ver, não houve uma análise tecnológica, das alternativas tecnológicas. Além da questão locacional, que os estudos foram insuficientes, eu acho que essa demonstração aqui comprova isso. Eu queria pedir que na próxima reunião a gente tivesse também aqui uma exposição técnica do nosso professor Décio Turbi, o Décio, e outros professores da universidade que estudaram, que tem estudado, o professor Hélio, e outras pessoas, para a gente aprofundar esse conhecimento, porque a exposição foi muito relevante, mas também o trabalho do Décio, que inclusive é o presidente do comitê, tá? E, a meu ver, não houve um estudo das alternativas locacionais com profundidade, e principalmente não foram analisadas e nem foi proposto na instrução técnica do INEA, que é o órgão ambiental, a questão da análise das alternativas tecnológicas. Não é verdade que a única forma de tratar da destino final ao lixo é enterrando. Isso não é verdade. O mundo não está caminhando para isso. Tá? Eu vou até distribuir aqui para vocês. Nós organizamos o ano passado. Uma coisa que nós percebemos em São Paulo, também quando vai para o plenário, é que os membros que vão precisam dominar o que é resíduo sólido urbano. Qual a viabilidade econômica que você tem hoje? É a usina de compostagem, tratamento. Hoje você tem até com fibra de carbono que está sendo implementada. Então, nós precisamos dominar não só a questão do planeta, mas a questão do resíduo. Porque na hora que chegar na Câmara, na plenária, você vai se dispor, porque nós somos sociedade civil, você vai se dispor com um grupo que é a empresa. Se você não tiver o domínio aí, na argumentação, a coisa vai complicar. Então essa forma de destinação hoje, que avançou muito, como o professor falou ali, você poderia ter vários centros de alternativa de reciclagem, de compostagem ao longo da costa, instalado e ainda resolvendo uma questão social. Então a gente tem que repensar isso aí, tá? A gente tem trabalhado com a questão do resíduo sólido, a gente sente que há uma dificuldade na maior parte dos setores entender o que é o resíduo sólido urbano e o tipo de alternativa que existe para ele, tá? Só para concluir isso, então, a meu ver, não foi exigido na instrução técnica do INEA, do órgão ambiental, um estudo de alternativas tecnológicas. Então, o que se padronizou no Rio de Janeiro, professor? Existe um monopólio tecnológico no Estado do Rio de Janeiro, incentivado pelo Estado, né, pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, o INEA, e as instruções técnicas refletem isso, que é o quê? Que no Rio de Janeiro, o tratamento, entre aspas, de destino final do lixo urbano, tem que ser só aterro sanitário. Inclusive tem dinheiro do FECAM, do Fundo Estadual de Conservação Ambiental. Agora eu quero lembrar algumas coisas. Primeiro, isso desestimula as prefeituras investirem na reciclagem. O Rio de Janeiro, que foi sede da Eco 92, e que transformou nos anos 70 Caxias na lixeira carioca, e agora quer transformar aqui o aquífero de Seropédica na lixeira do Rio, o Rio de Janeiro só recicla 1% do lixo que produz. Então tem um problema. Dá outro dado oficial do Ministério do Meio Ambiente. O nosso país enterra 8 bilhões de reais de recicláveis, de materiais com potenciais de reciclagem, para reciclagem, poderia estar gerando renda, poderia estar conservando energia. Isso é enterrado, vai gerar depois os famosos gases de efeito estufa, porque isso apodrece com a matéria orgânica, etc. Então tem um problema muito grave. Eu acho que essa questão aqui pode trazer essa reflexão um pouco mais ampla. Eu queria deixar aqui com o professor aqui para a leitura. Nós organizamos um seminário agora, no final do ano passado, que participaram 5 ministérios, BNDES, Governo do Estado, Prefeituras da Baixada, Prefeitura do Rio, sobre a questão da geração de energia do lixo, que em nenhum momento está sendo levado em conta desses licenciamentos ambientais, nas instruções técnicas do órgão ambiental. Eu quero lembrar uma coisa,
Isso está na ilegalidade. Nós temos uma lei nacional do lixo urbano, do resíduo sólido urbano. E essa legislação, que nós ficamos 20 anos batalhando, ela prevê que todo o processo de licenciamento e as licitações devem levar em conta as melhores alternativas, a alternativa mais segura, e elenca um cardápio de alternativas, que é a reciclagem, a compostagem, o aproveitamento energético e também o aterro sanitário. Tá certo? Vou deixar claro, eu não tenho nenhuma ojeriza com aterro sanitário. Agora, eu acho que é antieconômico para o município, e tem uma outra coisa que não é levada em conta, a viabilidade econômica. Nós estamos falando de descomissionamento. Daqui a 16 anos, findou a vida útil desse aterro e dos outros, além da bomba de gases de efeito estufa que nós estamos plantando em cada município, nós temos que contabilizar esse impacto, que é um impacto sobre a saúde, sobre o meio ambiente. Isso, se fizer uma continha, nós vamos ver quanto é que é isso. Em termos econômicos, tem um problema que o senhor abordou. Esse descomissionamento tem um custo. São Paulo, por exemplo, que está desativando os grandes aterros sanitários, está gastando 20 a 40 milhões de reais por ano para monitorar os aterros. Esse custo no contrato não está previsto, isso vai cair no colo da Prefeitura de Seropédica. Entendeu? Tem uma questão aí que nós precisamos enfrentar. Eu acho que está havendo por parte do Estado, e aqui é o colega Nada, pessoal, os técnicos do IDEA, acho que tem muita gente capacitada, saldo com o concurso público, botou gente nova, com sangue novo lá dentro. Agora, há um problema na concepção política, da política ambiental do Estado. Que na verdade nós estamos usando dinheiro do FECAM para gerar mais poluição e mais gases de efeito estufa. É como se não existisse o aquecimento global e mudança climática. Então, essa é a minha questão que eu queria colocar. E queria pedir aí, Márcia, duas coisas. Primeiro, eu acho que nós temos que aprofundar esse estudo. Acho que nessa resolução que vai sair daqui para o plenário, nós temos que saber qual volume, a quantidade de água que tem nesse aquífero. Isso é um estudo que o comitê pode aprovar com uma resolução e ser contratado. Tem recurso no comitê para isso. Acho que é uma prioridade. Segundo, que sejam apresentados esses estudos da questão do descomissionamento da área. Eu quero saber quem vai pagar essa conta no final. Porque pelo que eu entendi, aí, isso vai sobrar para o município de Seropédica. Acho que o município não comporta mais esse tipo de custo. Tá, Sérgio, só para sentido de encaminhamento. Então, você fez 2 encaminhamentos. 2 propostas. Né? O estudo da capacidade do aquífero, né? O volume de água existente, né? E o outro, qual é? O outro é verificar se na instrução técnica, o INEA, o licenciamento ambiental, foi considerada a questão do descomissionamento da área, remediação e descomissionamento. Que ao final da vida útil, você vai ter que monitorar essa área no mínimo. Vamos 20 anos. Levar em conta que não houve nenhum vazamento, não atingiu o aquífero, viu, professor? 20 anos. Melhor do cenário, vamos pensar assim no cenário mais ideal. Digamos que a tecnologia que está sendo proposta seja realmente segura e tal. Enfim. Não tem nenhuma enchente. Que não aconteça enchente, que nada dessas questões aconteça. Então a gente precisa solicitar a IT, a instrução técnica. A instrução técnica você tem ela ou não? Eu já sei de antemão que não está lá, mas eu acho que devia solicitar. Eu acho que até na última reunião nós falamos em solicitar essa instrução técnica. Não sei se no ofício saiu. Não, essa não foi registrada. Porque essa é a regra do jogo. Se tem problemas, se o estudo de impacto ambiental é insuficiente, como os professores levantaram aqui, né, a questão da instrução técnica é definitiva, porque é ela que orienta o que deve ser feito. Né? Então, e saber se dessa instrução técnica, e uma pergunta que eu acho que tem que ser feita diretamente ao empreendedor, à Prefeitura do Rio, né, e ao INEA quem vai arcar com os custos do monitoramento ambiental pós final da vida útil do aterro e do descomissionamento, da remediação. Só uma questão de ordem, acrescentando ao que o Sérgio está falando, que o monitoramento ambiental, a empresa vai acabar se restringindo à área do aterro. Né? Mas se a área de influência do aquífero, quem vai arcar com os custos e com todas as externalidades negativas desse processo? Com certeza,
Aí a prefeitura já vai ter que começar a pagar a conta agora. Né? E eu quero saber se o governo do estado vai estar disposto a auxiliar a prefeitura no pagamento dessa conta, que não vai ser baixa. Quem vai arcar com os custos de saúde, com o aumento das epidemias na região? Que os vetores vão vir agora. Esses vetores, aqui eu estou falando como especialista na área de gestão de lixo, não como coordenador da Câmara Técnica. Os vetores vão chegar agora. A epidemia de leptospirose vai chegar agora. A epidemia de dengue vai chegar agora, não daqui a 15 anos. E esses custos também, provavelmente, vão ser arcados pela reitoria. A universidade tem que começar a se preocupar em fazer controle de vetores no campus. Além de todas as conduções que nós vamos ter que ter, vamos começar a fazer controle de vetores aqui. Porque, afinal de contas, nós temos restaurantes, temos os alunos que se alimentam aqui, que residem aqui. Se chegar uma epidemia no alojamento de leptospirose, já que a questão de saneamento dentro do campus universitário é um ponto delicado. Nós temos tudo sumidor de fossa séptica. Nós não temos rede coletora dentro da universidade, tecnicamente falando.